Esse modelo de microfone foi inspirado em Roberto Carlos. Me sinto tentado a cantar. Doutor Marcos, meu amigo, meu colega de concurso, liderança natural da área de infância e juventude do Estado do Rio de Janeiro. Doutora Tânia, que demonstra todo o seu zelo, todo o seu carinho, todo o seu afeto, todo o seu cuidado com aquelas pessoas que se unem nessa cruzada pelo reconhecimento, pela evolução da justiça brasileira, do Ministério Público brasileiro, de toda a comunidade jurídica, no sentido de conseguir enxergar o que realmente importa. Doutor Oswaldo, grande prazer em recebê-lo, maravilhosa palestra, parabenizo e agradeço o ensinamento, acho essa experiência riquíssima. Rosana, minha colega, com o desafio de implementar agora o Instituto, que sempre foi um sonho dos promotores, eu acredito que seja uma oportunidade muito rica para o Ministério Público contar realmente com o Instituto de nível superior e um avanço muito grande conseguido pelo presidente Gussen. Senhoras e senhores, magistrados, que cumprimento na pessoa do doutor Tiago, meu guru, embora talvez preferisse ser meu guri, né? Mas então, meu guru-guri, né? Cumprimento meus colegas todos na pessoa da Rosa, todos os técnicos na pessoa da Eliana, tantos amigos militantes da adoção na pessoa da Fabiana, todos os secretários de educação na pessoa da Bárbara, de assistência social, os secretários de forma geral, os procuradores de justiça na pessoa do Souto. Então, sintam-se todos abraçados e com cuidado e com afeto. Vamos começar a colocar a nossa participação nesse livro, que foi, para mim, pessoalmente, muito rica, porque me rendeu não só a participação, mas como o estreitamento dos laços com os autores, com a Tânia, com a Lúcia, porque a Lúcia acabamos escrevendo uma tese juntos para o Congresso do Ministério Público, que se realizará agora no dia 6, dia 7, na Procuradoria-Geral de Justiça, sobre abrigamento, sobre infância e juventude, que foi baseado um pouco do que nós escrevemos sem saber que escrevíamos, coisas comuns, coisas que tinham uma ligação, embora de enfoques distintos, mas uma ligação, e que podiam ser trabalhadas em conjunto, e foram nessa tese que será julgada aí no Congresso da Amperj. A ideia de que o cuidado ele tem, no primeiro aspecto, o cuidado pessoal, e ele assume um valor jurídico, porque o cuidado revela um ânimo, um afeto. O cuidado, pode ser dito que o cuidado, quando ele surge numa relação humana, esse cuidado que pode ser dirigido a outro ser humano, ao meio ambiente, enfim, há várias relações possíveis para o ser humano, o cuidado significa, na verdade, a existência do amor. Eu acho que pode-se concluir que o cuidado é necessário se dar a ele o real valor jurídico, é necessário que esse valor jurídico seja predominante nas decisões, nas manifestações do Ministério Público, nas decisões judiciais, porque o cuidado é o corpo de delito do amor. Ele comprova a existência, ele é um indício da existência de afeto, de carinho, de perpetuidade, de sentimento, de acolhimento, que existe entre os seres humanos. Então, dentro desse aspecto, eu acho que a doutora Tânia traz um avanço extraordinário para o direito brasileiro e para o direito português ao realizar essa obra. Fiquei muito satisfeito de eu atrasar o livro da doutora Tânia junto com o Leonardo Boff. Eu achei chiquérrimo. Eu estou me sentindo uma espécie de Tim Maia, né, do cuidado do valor jurídico. Eu atrasei o livro da doutora Tânia junto com o Leonardo Boff, meu colega. Eu fiquei muito emocionado, né, de poder falar isso. Mas, enfim, a ideia de que esse cuidado pode ser percebido nas relações humanas e que esse cuidado deve ser cobrado nas relações institucionais. E eu acho que esse passo é um passo fundamental, que talvez São Paulo deu exemplo, tendo promotorias de infância e juventude específicas para tutela coletiva, fazendo essa separação que me parece bastante oportuna. Cuidado institucional com criança abrigada, institucionalizada, para romper, como uma sociedade civil já propõe há 12 anos, através do movimento dos grupos de apoio à adoção, uma lógica absolutamente injusta e perversa, que é a lógica do abrigamento. O abrigamento dito como mal necessário, e no Brasil ele é exercido como mal desnecessário, em muitos dos casos. Porque há uma cultura de abrigamento, uma cultura de institucionalização como forma protetiva, que revela, na verdade, um desconhecimento profundo da alma humana, desconhecimento profundo do que é ser uma pessoa abandonada dentro do abrigo.
do que é não ter o olhar de um pai, de uma mãe, né, no cotidiano, do que é não ter durante a sua infância, e cada vez mais hoje a ciência comprova que essas impressões que temos na infância são fundamentais na formação de nosso caráter, na prevenção da violência futura. A repercussão do que é não ser especial para alguém, estando misturado lá com 40, 60, 400 crianças em abrigos pelo Brasil. Não ser especial é muito danoso. Assassina a autoestima. Destroça o amor próprio. E essa falta de especialidade, essa falta de cuidado da família biológica encontra um coro dentro da inteligência jurídica nacional extremamente conservador, que quer, através de explicações genéricas e demagógicas, entender o seguinte: as pessoas abandonam seus filhos porque elas são pobres. E, a partir dessa pobreza, antes temos que ter políticas públicas para a pobreza, para depois falarmos da destituição familiar. Cometemos o primeiro equívoco, que é falar, em tese, de situações que se traduzem em abandonos concretos e diretos e individualizados. Seres humanos varridos para debaixo do tapete da sociedade. E nós tratamos disso em tese. E trazemos argumentos absurdos. O ECA trouxe o cuidado, o ECA trouxe a doutrina da proteção integral. É mais do que o melhor interesse da criança. A doutrina da proteção integral diz que essa criança tem direito à sua família biológica. E o direito a essa família biológica nos obriga a, na marra, consertarmos essa família biológica, como diria um ex-presidente de triste memória, duela quem duela, em péssimo espanhol, correto? Consertar essa família biológica para, sim, garantir o direito que ela tem. E foi um projeto de lei de adoção que andou sendo ventilado e extremamente polêmico, mas como a ideia de um projeto de lei que trate do direito à criança-família, foi uma bênção esse projeto ter surgido para revelar o monstro do preconceito que havia nos setores conservadores do Ministério Público e da Magistratura Nacional contra a adoção. Contra uma modalidade de filiação substituta que protege juridicamente e é responsável por 5.000 colocações ano, que poderiam ser 15, se nós cumpríssemos o nosso dever de destruir o poder familiar de famílias que não têm mais vínculo com suas crianças. Portanto, nós, Ministério Público e nós, magistratura, temos um cuidado especial para dar a esse grupo de pessoas que somam mais de 80.000, segundo a pesquisa aqui do IPEA. São quase seguramente 100.000, os dados são empíricos, mas me arrisco a dizer que o número é bem maior que 80. 100.000 crianças que hoje encontram-se em abrigos, sem trabalho adequado de restituição, reintegração à sua família, e sem colocação em família substituta. Portanto, em nome de uma pobreza ideológica, coitados são pobres, por isso abrigam. Pode ser que essa verdade seja uma verdade remota. E é uma verdade, sim. A classe média trata mal, dá moto aos 15 anos, mas não costuma abrigar. Tem sempre uma avó que cuida. E o pobre brasileiro pode abrigar, e isso é socialmente aceito. Nós temos consagrado no nosso direito, nós, Ministério Público, por a nossa falta de ação enérgica, nós temos consagrado o direito ao abrigamento, que a família biológica tem em relação à criança, que fica aí reificada ou coisificada. Essa família biológica tem direito à sua criança. Eu fui na Venezuela, no Fórum Social Mundial. Eu não sou partidário de Hugo Chávez, queria deixar registrado. Mas, enfim, fui na Venezuela no Fórum Social Mundial, que se pretende democrático, e não pode ser aparelhado por quem quer que seja, porque é uma manifestação da sociedade civil livre, falar sobre adoção, e lá encontrei as mesmas resistências. Havia lá uma médica do governo que dizia: a criança pertence à sua família, à sua comunidade. E esse raciocínio é um raciocínio que vigora hoje, a despeito disso já ter sido revogado juridicamente pela Constituição Federal e depois pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Que a criança pertence a alguém e que a criança, essa relação de pertencimento só se pode ter com coisas e não com seres humanos. E que, quando tratamos de adoção, não tratamos genericamente de uma luta de pessoas estéreis e histéricas, lutando por filhos, e, do outro lado, pais biológicos vitimizados pelo poder econômico. E que essa visão de que é briga de adultos por um objeto, que é a criança,
É o que permite que a criança fique em abrigo anos e anos? Talvez essa seja a nossa resposta. Quando o que se propõe é que a criança seja o principal sujeito de direitos dessa relação, é isso que manda a Constituição Federal? Ela tem absoluta prioridade? E ela, sendo o principal sujeito de direitos dessa relação, os interesses do adulto devem ficar submetidos aos seus? E, portanto, não estamos tratando de crianças invisíveis, não estamos tratando genericamente, mas de 100 mil crianças